Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando a devocional Casa da Graça, aqui no canal Acessando a Graça e na série Realidade da Nova Criação. Hoje é 4 de outubro e aí já é inscrito no canal? Se não, já se inscreve aí. Quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar e interagir. O nosso tema hoje é: qual a condição para receber? E eu gostaria de ler com você Atos capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Perguntou-lhes Paulo: recebeste, pois, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Esse texto é interessantíssimo, né? Porque, de acordo com o que a gente vem falando aqui, nós vimos no devocional passado que é vontade de Deus que todos sejam cheios do Espírito Santo. Mas existe uma gama, uma fatia de crentes que entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma recompensa para crescimento espiritual. É um selo de autenticação de espiritualidade, ou seja, se você foi batizado com o Espírito Santo é porque realmente você tem uma santidade autêntica, você é um homem realmente espiritual. Eu vou dizer de novo, com isso eu não estou querendo banalizar a experiência do Espírito, mas nós precisamos entender que não é bem assim como alguns de nós pensamos, que receber o Espírito Santo, na verdade, é apenas produto de uma condição de crescimento, de maturidade espiritual que faz merecedor do batismo aquele que atingiu. Não, isso é antibíblico, embora eu concorde com a maioria de que é uma coisa séria, não é uma coisa banal, mas quando Paulo chega aqui na cidade de Éfeso, em Atos, no capítulo 19, tem um grupo de irmãos ali, recém-convertidos, e eu sei que eles são recém-convertidos, porque o texto dá a entender isso, e eles mesmos dão a entender que estavam na primeira infância. Paulo percebeu aquilo que eu falei no devocional passado, que o revestimento de poder, que o batismo no Espírito Santo é algo primordial, é uma experiência subsequente, ou seja, primeiro você nasce de novo, depois você precisa receber o Espírito Santo, porque é algo complementar. E o texto que foi a nossa base diz assim: perguntou-lhes Paulo: recebeste, pois, o Espírito Santo quando cresce? Porque o nosso tema é: qual é o critério, qual é a condição para receber? A condição para receber, amados, é crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a resposta deles foi: não, pelo contrário, nem sabemos que existe Espírito Santo. Paulo continua conversando e diz: então vocês receberam que batismo? Ele diz: não, nós somos batizados no batismo de João. Ele diz: não, o batismo de João é bíblico, mas é um batismo para arrependimento, é um batismo que evidencia que você morreu para a vida antiga e ressuscitou para uma nova vida. Isso é a simbologia do batismo de João, do batismo de arrependimento, que hoje nós chamamos de batismo nas águas. E o texto vai continuar dizendo que Paulo ministrou a eles, impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Você vai ver que todas as experiências de batismo com o Espírito Santo têm a experiência de falar em outras línguas, e isso também distingue essa segunda experiência, que é o revestimento de poder, da primeira experiência, que é receber o Espírito Santo no novo nascimento. Entenda, em nome de Jesus, quem recebe o batismo com o Espírito Santo não é maior nem é superior àquele que só recebeu o Espírito Santo no novo nascimento. Não, não existe esse tipo de tensão no reino de Deus. Apenas nós precisamos entender, à luz da nossa herança, que aquilo que está disponível a gente tem direito e a gente pode se apossar. E se Jesus, preste atenção que eu sou só um porta-voz, nós lemos há 2 devocionais atrás que antes de Jesus mandar os seus discípulos para eles continuarem a obra que ele começou aqui, ele disse: fiquem na cidade, porque vocês já nasceram de novo, mas vocês precisam de equipamento, vocês precisam de revestimento, vocês precisam ser capacitados. Então, se o próprio Jesus considerou isso primordial, e eu ouso dizer imprescindível, à luz das palavras de Jesus, por que a gente vai banalizar ou transformar numa experiência de pouca importância? Nós precisamos disso porque isso vai magnificar a nossa relação com Deus, vai magnificar a nossa capacidade de corresponder. Eu disse também no devocional passado que existem pessoas que já figuraram no cenário do Evangelho sem nunca ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Imagine se eles tivessem dado ouvidos a Jesus e terem sido cheios, eles podiam ter ido muito mais adiante, porque a capacitação do Espírito vem sobre aquilo que você já é, aquilo que você pode fazer, amém? E isso magnifica a nossa capacidade. Então, o nosso tema hoje, que é uma pergunta: qual é a condição para responder, tem a finalidade exatamente de diminuir as dúvidas sobre isso, porque eu mesmo aprendi um monte de coisa errada, eu fiz longos jejuns, como se o fato de eu estar me sacrificando, demonstrando um desejo, fosse me fazer digno de receber. E não é por dignidade, não é por merecimento,
é pela fé. Paulo não disse assim, recebeste o Espírito Santo quando amadureceste, ou recebeste o Espírito Santo depois que jejuaste muitos dias, não. E tudo isso é correto, é bíblico. A Bíblia diz que eu e você devemos amadurecer até chegar na plenitude de Cristo, lá em Efésios 4:13, e também diz que nós precisamos ter uma vida de consagração. Então, eu não estou falando contra essas coisas, eu só estou jogando iluminação para saber que esse direito de filho, esse direito de aliança, não é um troféu que eu e você batalhamos para conquistar. Porque eu estava falando sobre mim, fiz longos jejuns, tive crises porque eu via as pessoas receberem e eu não. Logo, isso recuava, na verdade. Isso ecoava de volta para mim uma mensagem de que eu não estava santo o suficiente, de que havia alguma coisa errada comigo, porque Deus batizava as outras pessoas, Jesus, perdão, à luz da palavra, Jesus batizava as outras pessoas, mas eu não recebia. Mas o requisito não é eu vou batizar aqueles que se esforçarem, embora eu e você devamos desejar, buscar, mas o texto é muito claro que receber o batismo com o Espírito Santo, que é um direito de filho, é uma necessidade de filho, é um direito da aliança, também é resultado do crer. Recebeste, pois, o Espírito Santo quando creste. Então comigo foi assim, tive grandes crises, grandes dificuldades, tentando ir pelo viés do que a religiosidade me ensinava, inclusive técnicas, começa a dizer glória, 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 quase como se fosse um peru, repetindo glória, 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 que a sua língua vai dar uma cãibra em você. Não, amados, a Bíblia não diz que o Espírito vai entrar em você e vai falar no seu lugar, até porque o Espírito já está em você. Ele vem sobre você e o texto de Atos diz que começam a falar outras línguas, como o Espírito concede que fale. Não é o Espírito que fala conosco, é Ele que dá as línguas e nós falamos. Mas tudo isso é produto de crer. Passei tempo em crise, passei tempo na minha infância espiritual tentando atingir um patamar de dignidade, porque foi assim que eu fui ensinado. E como isso se resolveu? É a pergunta. Na minha vida, eu comecei a me expor à palavra, eu comecei a ler sobre isso, a buscar pessoas experientes nessa área, e eu percebi que, na verdade, o requisito era eu crer. Com isso, digo de novo, não estou banalizando, eu só estou dizendo que o critério de Deus para encher a mim e a você com o Espírito Santo não é o nosso mérito, é a nossa fé. A nova aliança é por meio da fé, a justiça é por meio da fé, o justo viverá pela sua fé, e o revestimento de poder não é por outro viés, senão por meio do crer. Recebeste, pois, o Espírito quando cresce, essa é a condição para receber é crer. Quer crer nisso a ponto de receber? Ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos confessar a palavra? Vou ler aqui uma confissão, quero que você repita, diga assim: creio na promessa do Espírito. Sei que é um direito de aliança. Deus nos quer cheios do Espírito. E se cremos, receberemos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Você foi abençoado? Pratique essas verdades aí, faça comentários. Espero você no vídeo de amanhã.